Espírito Santo, Consolador, eu sei que tu habita em mim, eu sei que tu estás aqui, eu sei que eu tenho o privilégio de entender a tua voz, de entender o teu som sussurrar em meus ouvidos e eu poder ser obediente a ti. Como é bom, Espírito Santo, acordarmos e vivermos o nosso dia, a nossa vida na certeza que tu és o meu consolador, que tu estás sempre me alertando das ciladas do inimigo. Que você possa acordar nesta manhã e falar com o Espírito Santo, convocá-lo, interceder, para que ele possa habitar em você. E dentro dessa reflexão, eu quero meditar com você em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16 e 17, que vai nos ensinar um pouco sobre o Espírito Santo. Caso você não tenha tanta intimidade com este assunto, caso você não consiga entender sobre essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o Espírito Santo. E o texto, ele nos diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós somos o templo do Espírito Santo. É por isso que nós devemos termos o cuidado de nos alimentarmos corretamente, de não estarmos nos nutrindo com coisas que venham nos prejudicar, que a gente tenha o zelo de não estarmos nos embriagando, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele está sempre atento, sempre em alerta, e ele pode nos usar para que sejamos bênção na outra vida, em outras vidas, e para isso, para que ele nos venha, para que ele venha nos usar, a gente precisa estar sóbrio, a gente precisa estar entendendo o seu agir. Então, como o texto diz, que nós somos o templo, nós somos o santuário do Espírito Santo, e a gente não pode destruir esse templo. Então, que você que crê no Espírito Santo, você que deseja sentir o agir do Espírito Santo em sua vida, que você o convide para habitar em você, para que você peça esse entendimento a Deus, de você saber que de fato quais são as funções do Espírito Santo na nossa vida, porque ele é o nosso consolador, ele nos acalma, ele nos mostra o fruto do Espírito Santo ao qual nós devemos viver exercitando, que é o amor, que é a bondade, que é a longanimidade. Então é extensa o assunto sobre o Espírito Santo, mas mesmo nesse pouco momento que nós temos aqui, eu quero que você o conheça, eu quero que você anseie por conhecer mais sobre o Espírito Santo. E em Romanos 8:26 nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, além de tantas outras funções que o Espírito Santo tem em nossa vida, como os seus frutos, como nos alertar, como estar sempre nos guiando para o caminho da verdade, ele mostra aqui também que ele nos assiste na nossa fraqueza, ele nos socorre na nossa fraqueza, e a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Então ele transforma a nossa oração e leva no altar de Deus. É por isso que eu sempre insisto com você: ore, nunca diga que você não sabe orar. Você sabe orar porque você sabe falar, você sabe conversar. E nós temos, além da forma de orar verbalizando, você também pode orar em pensamento. E o texto diz que o Espírito, ele transforma, e ele leva
Ele leva ao Senhor a nossa oração. E que lindo a gente saber que Ele nos assiste, que Ele nos visita nas nossas fraquezas. Então, que você possa entender que nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de fragilidade, você também pode contar com o Espírito Santo. Você pode convocá-lo, você pode pedir socorro a Ele. E como o texto diz, que Ele intercede por nós sobre maneiras, com gemidos inexprimíveis. Você já imaginou chorando, você já se imaginou naquele momento de dor, né? Que tantas as vezes você não consegue nem verbalizar, mas nessa hora também, o Espírito Santo ele vem, ele leva a nossa oração a Deus, ele intercede por nós junto ao Pai. Então que você, nesse dia, consiga entender um pouquinho dessa função do Espírito Santo na nossa vida, e que você anseie, anseie por tê-lo em sua vida, para que você possa conhecer cada vez mais essa trindade maravilhosa que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que o Espírito Santo nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê alegria, e que o fruto do Espírito Santo seja algo real na nossa vida, para que possamos todos os dias, apesar das nossas afrontas, das nossas dificuldades, a gente possa exercitar com muito amor e com muita fidelidade no Senhor os frutos do Espírito Santo. É o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.